Licença, minha gente. Quero contar meu caos assombrado. Foi lá pelos idos de 1987. Eu estava morando naquela época numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Itamonte, no sopé da Serra da Mantiqueira. Terra boa, gente simples e trabalhadora, mas também terra de muito mistério, isso eu posso garantir. Eu tinha um pedaço de terra, um sítio pequeno mas bom, a uns 6 quilômetros da cidade, beirando o que o povo de lá chamava de Ribeirão das Almas. Nome esquisito, né? Mas toda água tem sua história e aquela... Bem, aquela tinha mais história que muita gente viva. Naquele tempo eu era viúvo recente, minha Rosiane tinha partido fazia só 2 anos. Resolvi me mudar para o sítio depois que ela se foi. Não aguentava mais a casa na cidade. Cada canto com lembrança dela. No sítio eu achava que ia ter paz, que ia esquecer um pouco da dor. Mas o que eu não sabia é que tinha escolhido um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos é mais fino que folha de papel de seda. Agora prestem atenção, que o que vou contar aconteceu de verdade, e eu digo isso olhando nos olhos de quem quiser duvidar. Era uma noite de junho, época de festa junina, mas eu não estava com espírito para quermesse nenhuma. O frio da serra cortava os ossos, e eu tinha acendido o fogão a lenha e estava sentado perto dele, bebericando um gole de pinga para espantar o friozinho. Lá pelas 9 da noite, com o céu já todo estrelado e o mato em silêncio, eu comecei a escutar uma cantoria longe. Pensei que fosse o pessoal voltando da festa na cidade, mas logo percebi que não. A voz, meu Deus do céu, a voz era de Rosiane, minha falecida, cantando aquela modinha que ela tanto gostava. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. Gelei mais que o sereno da madrugada. Acham que é invenção? Pois não é não. Levantei devagar, fui até a janela e abri uma frestinha. A voz vinha lá dos lados do ribeirão, clara como água limpa. E junto com a voz da Rosiane, eu comecei a ouvir outras. Uma delas tenho certeza que era de seu Joaquim, meu pai, que Deus o tenha, falecido há mais de 15 anos. A outra parecia a voz de criança, talvez meu irmãozinho que partiu com 5 anos, quando eu era ainda menino. Sansão! A voz do meu pai chamou, usando o apelido que só ele me dava. Vem cá, meu filho, tamo esperando você. Acreditem se quiser, mas eu quase fui. Quase larguei tudo e saí porta afora em direção àquelas vozes. Alguma coisa me segurou. Foi o cachorro, o Theo, que começou a uivar de um jeito que arrepiava até defunto. Ele nunca fazia aquilo, e ali, olhando para ele com os pelos todos eriçados, eu voltei a mim. Todo mundo sabe que o cão fareja coisa ruim. E o Theo estava me avisando. Aquilo que estava me chamando não era minha família, não. Era outra coisa. Tem gente que diz que são almas penadas. Outros falam que é o Curupira imitando vozes para desorientar caçador. Mas o povo mais antigo de Itamonte, principalmente os descendentes dos índios puris que viviam naquelas terras, dizem que são os imitadores, espíritos da mata, que ficam à espreita perto de cursos d'água, esperando para atrair os vivos para dentro do rio e levar suas almas. No dia seguinte, contei para o seu Severino, meu vizinho mais próximo, que morava a uns 2 quilômetros dali. Ele só balançou a cabeça, acendeu o palheiro e me contou que aquilo era comum naquela região. Disse que por isso o Ribeirão tinha aquele nome, e que eu não era o primeiro, nem seria o último a ouvir as vozes. Teve o caso do Zé Pinheiro, ele me disse soprando a fumaça. Uns 10 anos atrás ouviu a voz da filha dele que tinha morrido afogada ali mesmo no Ribeirão. Foi atrás, nunca mais voltou. Acharam só o chapéu dele boiando na água. Naquela mesma semana, as vozes voltaram mais 2 vezes. Na terceira noite não era só voz, não. Eu juro por Deus, Nosso Senhor, vi luzes perto do ribeirão, como se fossem lanternas bamboleando no escuro. E junto com as luzes, a voz da Rosiane me chamando, dizendo que estava com saudade, que queria me mostrar um lugar bonito. Fiquei em casa rezando até o galo cantar. No dia seguinte fui até Passa Quatro, cidade vizinha, conversar com Dona Sebastiana, uma benzedeira conhecida na região toda. Ela me deu um rosário de alho para pendurar na porta e me ensinou uma reza forte. Disse também
que eu devia acender uma vela para cada familiar falecido que eu tinha ouvido, mas longe do ribeirão. Eles estão confusos, ela me explicou. Não sabem que já partiram. As almas boas precisam de luz para seguir o caminho, mas tem os outros, os imitadores, que só querem companhia. Segui o conselho dela e acendi as velas no cemitério de Itamonte, onde minha Rosiane estava enterrada. Rezei a tarde toda, pedi paz para ela e para os outros. Na volta passei na igrejinha de Santo Antônio e deixei uma promessa. Mas o mais estranho ainda estava por vir, e é isso que muita gente duvida quando eu conto. Era quase meia-noite, 3 dias depois. Eu estava com febre alta, talvez por causa do susto, talvez por causa do frio danado que fazia. Sonolento por causa do chá de erva cidreira com mel que tinha tomado, escutei batidas na porta. Não eram batidas normais, eram como arranhões, como se alguém passasse as unhas pela madeira. Sansão, a voz da Rosiane soou tão perto que parecia estar dentro do quarto comigo. Abre a porta, meu bem, tá frio aqui fora. O Theo, que dormia aos pés da minha cama, levantou num pulo e começou a rosnar para a porta. Aí eu soube que não era sonho nem delírio de febre. Rosiane já se foi, eu falei alto, a voz tremendo. O lugar dela não é mais aqui. Em nome de Deus, peço que vá embora. O arranhão na porta ficou mais forte, e de repente não era mais a voz da Rosiane. Era um som estranho, quase de um touro falando. O Theo latia desesperado agora. Não sei de onde tirei coragem, mas acendi o lampião. Naquela época não tinha luz elétrica no sítio, e fui até a porta com o terço na mão. Quando abri uma fresta, não vi ninguém, mas senti um cheiro de lodo, de coisa podre, e vi pegadas molhadas que iam da minha porta até o caminho do ribeirão. No dia seguinte, descobri que não fui o único a receber visita. Seu Severino também ouviu vozes chamando pelo nome dele. E o pior, o filho mais novo do Januário, que morava do outro lado do ribeirão, tinha desaparecido. Encontraram ele 2 dias depois, encharcado e com os olhos abertos de pavor, embaixo de uma figueira perto da água. Estava vivo, graças a Deus, mas não falou por quase 1 mês. Quando voltou a falar, disse que tinha seguido a voz da avó dele até o ribeirão, onde gente com cara de lama tentou puxá-lo para dentro d'água. As coisas só começaram a acalmar depois que o padre de Itamonte veio benzer o ribeirão inteiro, da nascente até onde ele encontra o Rio Verde. Foi uma procissão de mais de 50 pessoas, todo mundo com vela na mão, rezando e cantando. O padre jogou água benta em cada curva do rio e enterrou medalhas de São Jorge em pontos estratégicos. Depois disso, as vozes não pararam completamente, mas ficaram mais fracas, mais distantes. Ainda hoje, quem passa perto do Ribeirão das Almas depois do pôr do sol, principalmente em noites de lua nova, pode ouvir sussurros na água. Mas a gente aprendeu a não responder, a não olhar, a seguir em frente rezando baixinho. Fiquei naquele sítio por mais 5 anos, até me mudar para Pouso Alto, onde minha irmã morava. Vendi a terra por um preço baixo, e o comprador, um paulista que não acreditava nessas coisas, riu quando tentei avisar ele sobre o ribeirão. Menos de 1 ano depois ele vendeu o lugar e voltou para São Paulo. Nunca disse por quê, mas a expressão no rosto dele quando o encontrei na rodoviária dizia tudo. E eu? Bom, nunca mais consegui passar perto de um rio à noite sem sentir um frio na espinha. Mesmo aqui em Pouso Alto, longe do Ribeirão das Almas, às vezes acordo de madrugada pensando ter ouvido a voz da Rosiane me chamando. Mas aprendi a distinguir. A verdadeira Rosiane, a que vive nas minhas lembranças, não ia querer me levar para o fundo das águas. Ia querer que eu vivesse, que eu seguisse em frente. O povo antigo diz que essas coisas acontecem porque a gente esqueceu de respeitar os mistérios da natureza. Que os rios, as matas, as montanhas, tudo tem seu dono, seu encanto, e a gente precisa saber conviver com isso. Talvez eles estejam certos. Já tô velho agora, com meus 83 anos, e ainda me pergunto sobre aquelas noites em Itamonte. Será que eram mesmo espíritos, ou era só a solidão mexendo com minha cabeça? Eu não sei dizer. Boa noite, compadres e comadres. Vou lhes contar uma história que meu avô, o finado Benedito, me contou quando eu ainda era um rapazote ali pelos lados de Araçuaí,
no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. História que ele viveu na própria carne e que até hoje, quando lembro, me dá um arrepio na espinha. E eu digo, não é causa de bêbado não, viu? Meu avô era homem sério, temente a Deus e nunca foi de inventar lorota. Foi em 1956, ou 57, não me lembro direito, numa sexta-feira santa. Naquela época, a gente respeitava os dias santos como mandamento. O padre Chiquinho de Itinga já tinha avisado na missa: quem pescar ou caçar na sexta-feira santa vai ter que se haver com as forças do além. Mas meu avô, cabra teimoso que só ele, resolveu ir caçar mesmo assim. Meu filho, ele me contou com aquela voz rouca dele, eu saí escondido da sua avó quando o sol já estava se pondo. Levei minha espingarda velha, uma merenda e um gole de cachaça para espantar o sereno. Fui caçar lá pros lados da Grota do Capão, um lugar que até hoje ninguém gosta de passar depois que o sol se põe. Entrei naquele mato cerrado, o céu já estava preto que nem carvão. Só a luz da lua alumiava o caminho. Fiquei lá quietinho, esperando aparecer uma paca, um tatu, qualquer coisa. Foi quando ouvi um barulho de galho quebrando. Pensei, é hoje que a panela vai ferver, mas não era bicho não. Aí meu avô fez um silêncio tão grande que dava para ouvir o coração batendo. E eu, menino curioso, perguntei, e o que foi, vô? Foi aí que começou meu castigo por desobedecer o dia santo. Ele falou. Senti um bafo gelado na minha nuca, como se alguém tivesse soprando. Tentei me virar para ver o que era, mas meu corpo não obedecia. Era como se tivesse grudado no chão. E vou lhes contar, meu povo, que nessa hora meu avô se benzeu 3 vezes antes de continuar. Comecei a andar, querendo sair daquele lugar amaldiçoado. Foi quando ouvi. Aquilo começou a andar atrás de mim. Passos pesados, arrastados, que faziam o chão tremer. E eu sem coragem de olhar para trás. Algo me dizia que se eu virasse, ia morrer ali mesmo de susto ou coisa pior, pois aquilo era coisa do próprio capiroto. A cada passo meu, aquilo dava 2, e ia chegando mais perto, e começou a rir. Misericórdia, meu filho. Não era riso de gente, não. Era um som que parecia misturar o guincho de uma porca com o choro de uma criança. E aquela risada ia aumentando, aumentando. Tinha lua cheia naquela noite, e eu conseguia ver a sombra daquilo no chão, junto com a minha. Era uma forma torta, comprida demais. Tinha uns braços finos que chegavam até o joelho e uma cabeça que não parecia de bicho nem de gente. E aquela sombra, meu Deus do céu, ela se mexia diferente. Mesmo quando eu parava, ela continuava se remexendo como se dançasse. Nessa hora, já era costume todo mundo que estava ouvindo se benzer junto. Acreditem se quiser, mas nas noites em que meu avô contava essa história, até os cachorros da fazenda ficavam quietos, como se também tivessem escutando. Aí, eu me lembrei da minha finada mãe, que Deus a tenha. Ela sempre dizia que contra a assombração, só a força da oração. Comecei a rezar baixinho um Pai Nosso, mas a voz não saía direito, engasgava na garganta. Mesmo assim, continuei. Quando cheguei no livrai-nos do mal, aquilo soltou um urro que fez as folhas das árvores tremerem. E meu avô, homem que nunca vi derramar uma lágrima, ficava com os olhos marejados nessa parte. Continuei rezando. Agora, uma Ave Maria. E com cada palavra, parecia que aquilo ia ficando mais bravo, mas também mais distante. A risada foi diminuindo, até que, quando terminei a terceira Ave Maria, ouvi um estrondo, como se algo muito pesado tivesse caído no chão. E depois o barulho de galhos quebrando, folhas se mexendo. Aquilo tinha entrado no mato. Saí correndo dali, sem olhar para trás nenhuma vez. Cheguei em casa já quase de madrugada, com a roupa rasgada, todo arranhado dos espinhos. Sua avó achou que eu tinha me metido em briga de boteco. Mas não, meu filho. Eu tinha aprendido da pior maneira que os dias santos são para ser respeitados. E eu digo a vocês, meus amigos, que essa história ficou gravada em mim como ferro quente marca boi. Já faz mais de 40 anos
que meu avô Benedito se foi, mas nunca, nem uma vez sequer pesquei ou cacei em Sexta-feira Santa. E olhem que já passei necessidade, já tive filhos com fome em casa, mas nem assim quebrei esse respeito. Lá em Araçuaí, os mais velhos dizem que aquilo que seguiu meu avô era o próprio Anhangá, um espírito ruim que castiga os que desrespeitam as leis da natureza. Outros juram que era a comadre Fulozinha, que gosta de pregar peça em caçador atrevido, mas meu avô nunca quis dar nome àquilo. Dizia que dar nome é chamar, e ele não queria nem por decreto encontrar aquela coisa de novo. Hoje, quando vou pescar lá nas águas do Jequitinhonha, ainda escuto a voz dele me dizendo: respeite o que é sagrado, meu neto, porque tem coisas nesse mundo que a gente não deve mexer. E bem aqui na beira desse rio, com vocês me ouvindo contar o causo dele, sinto como se ele estivesse do meu lado, balançando a cabeça em aprovação. E termino dizendo: acreditem se quiser no meu causo, mas fiquem sabendo que no Vale do Jequitinhonha, quando chega a Sexta-feira Santa, até hoje não se vê uma alma viva com vara de pescar na mão ou espingarda no ombro. Porque histórias como a do meu avô Benedito passam de geração em geração, não como simples causos, mas como avisos. Boa noite a todos, e que Deus nos proteja das sombras que andam atrás de nós. Deixe seu like se você gosta de causos e lendas do interiorzão do nosso Brasil. Deixe aí no comentário qual causo você mais gostou e se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos. Meu finado avô me contou essa história uma vez só na vida, numa noite de São João, quando a fogueira já estava quase apagando e o resto da família tinha ido dormir. Ele nunca mais quis repetir, nem quando eu insisti. Dizia que tem coisa que é melhor não ficar relembrando muito, que atrai desgraça. Na nossa região, lá nos fundões do norte de Goiás, todo mundo conhecia o caso do Zeca Brito, mesmo sem nunca falar no assunto direito. Zeca era peão na fazenda Água Funda, uma propriedade antiga que ficava encravada entre o cerrado e uma mancha de mata fechada, que o povo chamava de Mata do Choro. A fazenda pertencia à família Mendonça desde os tempos do Império, mas foi perdendo as terras aos poucos, até sobrar só aquele pedaço complicado que ninguém mais queria comprar. Zeca não era um homem de muitas palavras. Tinha os braços grossos como troncos de piquizeiro e mãos tão calejadas que conseguia pegar brasa sem sentir muita dor. O rosto sempre queimado de sol, com rugas tão fundas que pareciam talhadas a facão, principalmente quando ele ria, o que não acontecia muito. Os olhos dele eram pequenos e amarelados como de onça e enxergavam longe demais, o que talvez tenha sido parte do problema, vê bem. O que mais marcava Zeca era a teimosia. Homem cabeça dura como só ele. Quando botava uma ideia na cachola, nem Deus tirava. Não acreditava em assombração, nem em benzeção, nem em simpatia. Dizia que isso tudo era invenção de gente à toa. Só confiava no que seus olhos viam e suas mãos pegavam. Essa danada dessa teimosia foi o que levou ele para a desgraça, no fim das contas. Tudo aconteceu numa sexta-feira da paixão, tempo de seca braba na região. O céu estava de um azul doído, sem uma nuvem para fazer sombra, e o sol queimava sem dó nem piedade. A terra rachava feito lábio de bêbado, e até as seriemas, que aguentam qualquer calor, tinham parado de cantar. Lua crescente no céu, daquelas que parece um sorriso malvado. Nesse dia, o Zeca estava cuidando do gado na invernada, perto da divisa com a Mata do Choro. Foi quando notou que faltava um bezerro, filho da vaca pintada, a melhor leiteira da fazenda. O patrão ia ficar uma fera se soubesse. Sem pensar duas vezes, ele montou no cavalo e foi procurar o bicho. Andou a tarde toda seguindo rastros e mugidos distantes. O suor escorria feito água de mina, o chapéu de palha mal dando conta do sol. Um cheiro estranho pairava no ar, meio azedo, como de coisa estragada, mas misturado com um doce enjoativo que lembrava flor de maracujá.
Os passarinhos que àquela hora deviam estar cantando aos montes estavam quietos que nem defunto. Só se ouvia o vento assobiando nas folhas secas e, de vez em quando, um barulho de galho quebrando longe. Quando o sol já estava quase se pondo, tingindo tudo de vermelho sangue, Zeca chegou numa clareira que nunca tinha visto antes, já beirando a mata do choro, e foi aí que ele viu o bezerro caído no chão, bem no meio do descampado. De longe parecia que o bicho estava morto, esticado de qualquer jeito, a pelagem preta e branca se destacando na terra vermelha. Zeca apeou do cavalo e foi se aproximando devagar. O animal não se mexia. Estranho foi que o cavalo começou a relinchar e escoucear, recusando a ficar por perto. Zeca amarrou o bicho num tronco seco e seguiu a pé. Mas que diacho aconteceu com você, bezerrinho? Ele falou, chegando mais perto. Foi cobra? Foi onça? Foi quando notou que o chão ao redor do bezerro estava diferente. Não havia pegadas, nem marcas de luta, nem sangue. A terra parecia lisa demais, como se tivesse sido varrida ou lambida. E o mais esquisito, não havia moscas nem urubus por perto, o que é muito estranho quando se tem um bicho morto no mato. A uns 5 passos do bezerro, Zeca sentiu um calafrio subir pela espinha, mesmo debaixo daquele calor desgraçado. O corpo do animal parecia tremer, mas não tinha vento nenhum. E aí, sem mais nem menos, o bezerro começou a se mexer. "Uai, tá vivo ainda!" Zeca exclamou aliviado. Mas o alívio durou pouco. O bezerro foi se levantando de um jeito todo errado, como se as juntas estivessem do avesso. Primeiro esticou as patas traseiras, que foram ficando compridas, até parecerem pernas de gente grande. Depois a cabeça girou num ângulo impossível, como se o pescoço fosse feito de borracha. E quando virou de frente pro Zeca, não era mais cara de bezerro coisa nenhuma. Era uma cabeça lisa, sem pelo, com olhos grandes e pretos que nem buracos, sem brilho nenhum. A boca se abriu num rasgão que ia de orelha a orelha, mostrando dentes pontudos que nem de peixe-cachorro. Do corpo ainda coberto pelo couro de bezerro, saía um cheiro podre que embrulhou o estômago do Zeca. E a coisa falou. Falou com voz de criança pequena, fininha e clara. "Eu tava esperando você, seu Zeca." Zeca deu um passo para trás, a garganta seca como lixa velha. Quis correr, mas tropeçou. A coisa foi se levantando mais, e o couro de bezerro foi caindo aos pedaços, revelando por baixo um corpo magro e comprido, com braços finos que chegavam até o chão. O corpo era escuro como carvão, mas brilhava de um jeito molhado, feito peixe fora d'água. "O que é você?" Zeca conseguiu perguntar, a voz saindo fininha de pavor. "Sou o dono da mata," respondeu a coisa, se aproximando num movimento estranho, como se tivesse mais juntas nas pernas do que devia ter. "Você nunca acreditou em mim, mas eu sempre tive aqui." Zeca finalmente conseguiu se mexer. Virou as costas e disparou numa carreira louca sem olhar para trás. Podia ouvir a coisa vindo atrás, num galope desengonçado e rápido, quebrando gravetos e batendo em árvores. O barulho era como de cascos e patas humanas, tudo misturado, batendo no chão seco. "Não adianta correr, seu Zeca," a voz de criança cantarolava atrás dele. "Sexta-feira da Paixão é meu dia de caçar." Zeca correu até os pulmões arderem. O chapéu voou longe, a camisa rasgou nos espinhos, mas ele nem sentiu. O medo era maior que qualquer dor. Quando achou que ia cair de cansaço, avistou a porteira da fazenda e ganhou novo fôlego. Atravessou o pasto como alma penada, gritando por socorro, mas não havia ninguém por perto. Os bois que normalmente ficavam pastando por ali tinham sumido todos. Só o cavalo dele continuava amarrado onde o deixou, relinchando de pavor, tentando se soltar. Quando Zeca olhou para trás, viu a coisa parada na beirada da mata. Não tinha passado da cerca. Ficou lá, balançando aquela cabeça lisa de um lado para o outro, os olhos negros fixos nele. Depois sorriu com aquela boca enorme e falou: "Amanhã eu volto, seu Zeca. A gente mal começou nossa prosa." E sumiu entre as árvores, deixando só o rastro de mau cheiro no ar. Zeca chegou na sede da fazenda quase sem conseguir falar, branco que nem cera de igreja, tremendo feito vara verde. Contou tudo pro capataz, seu Aquílio,
um velho que já tinha visto de tudo naquelas bandas. Seu Aquílio ouviu calado, acendendo o pito e soltando a fumaça devagar. Quando Zeca terminou, ele só balançou a cabeça e disse: "Você mexeu com o cramulhão da mata, moço. Ele aparece na sexta-feira da paixão para aqueles que não respeitam os dias santos. Você não devia ter ido caçar bezerro hoje. Era dia de ficar quieto, rezando." Por um tempo, Zeca não viu mais a criatura, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou calado, desconfiado. Não dormia direito, sempre acordando no meio da noite, assustado. Dizia que escutava a voz de criança chamando ele lá de fora, principalmente em noites de lua crescente. Com o passar dos meses, Zeca foi ficando cada vez mais magro e assustado. Começou a ver o cramulhão em todo canto, no reflexo das águas, nas sombras do curral, até mesmo no rosto das pessoas, quando elas sorriam de certo jeito. A marca na mão dele, em vez de sumir, foi crescendo, se espalhando pelo braço acima. Um dia, quase um ano depois do acontecido, Zeca sumiu. Saiu para dar água para os bezerros e não voltou mais. Encontraram o chapéu dele na beirada da mata do choro, mas de Zeca mesmo, nem sinal. 3 dias depois, os peões acharam ele sentado no meio da mata. Tava pelado, com o corpo todo coberto de lama seca misturada com sangue, os olhos esbugalhados olhando pro nada. Não falava coisa com coisa, só balbuciava sobre dentes de peixe e pernas compridas demais. Zeca nunca mais recuperou o juízo. Passou o resto dos dias dele morando num quartinho nos fundos da casa da irmã, amarrado quando a lua crescia, porque aí ele tentava fugir, dizendo que o dono da mata estava chamando. A única coisa que acalmava ele era quando alguém lia passagens da Bíblia perto dele. O interessante é que, depois daquela sexta-feira da paixão, nunca mais sumiu o bezerro na fazenda Água Funda, e o povo passou a respeitar ainda mais os dias santos, sem caçar, sem trabalhar na roça, sem fazer nada que pudesse atrair a atenção das coisas que vivem na mata do choro. Meu avô terminou de contar essa história e ficou olhando para o fogo quase apagado da fogueira de São João. Depois de um tempão em silêncio, ele me disse: "É por isso que eu nunca passo perto daquela mata sozinho, nem no melhor dia do ano. E se um dia você ver um animal caído no chão, sem motivo aparente, principalmente se for perto da mata do choro, corra sem olhar para trás. E reze, reze muito. Isso faz mais de 30 anos. Mas até hoje, quando passo por aqueles lados e sinto um cheiro doce misturado com azedo, aperto o passo e faço o sinal da cruz. Dizem que o cramulhão ainda aparece por lá, sempre na sexta-feira da paixão." Cresci ouvindo esse causo que vou contar, contado pelos moradores mais velhos de Ribeirão das Cruzes, na divisa de Minas com Goiás. Meu avô, homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, contava essa história nas noites de lua cheia, quando nos reuníamos no terreiro da fazenda. Era no tempo dos coronéis, quando as terras eram divididas em grandes fazendas. 2 das maiores pertenciam ao coronel Juvencio Mendonça e ao coronel Vitório Peixoto, homens ricos e influentes que controlavam toda a região. O coronel Juvencio tinha uma filha, Dona Yolanda, moça de traços finos e pele clara, que não se expunha ao sol forte, que bronzeava a pele dos trabalhadores rurais. Era considerada a mais bonita da região, com seus vestidos de seda e seus comportamentos de pessoa da cidade grande. Os cabelos negros eram compridos e bem cuidados, e ela andava de um jeito decidido que mostrava seu temperamento forte. "Aquela menina tem o gênio do pai", comentavam as mulheres da região. Quando decide algo, ninguém consegue fazê-la mudar de ideia. O coronel Vitório tinha um filho, Teodoro. Rapaz alto e elegante, era excelente cavaleiro, tinha olhos verdes bonitos e um sorriso atraente que, segundo as moças da vila, conquistava facilmente qualquer pessoa. Mas apesar da beleza e da família importante, Teodoro não era orgulhoso como o pai. Tratava todos igualmente, fossem empregados ou proprietários, e sempre era educado com todas as mulheres, ricas ou pobres.
Por anos os pais planejavam unir as duas famílias pelo casamento. Yolanda, desde criança, foi educada para se casar com Teodoro. Ela acreditava que esse era seu destino. Conforme crescia, esse desejo se transformou em obsessão. Passava horas se arrumando quando sabia que iria encontrar o rapaz e enviava bilhetes e doces feitos por ela mesma. Mas o futuro seria diferente do que ela esperava. Numa festa de São João na vila, quando as fogueiras estavam acesas e havia comida típica em abundância, Teodoro conheceu Marisa. Era filha de seu Eduardo, um trabalhador que alugava um pedaço de terra na fazenda do próprio Coronel Vitório. A moça tinha mãos ásperas pelo trabalho duro e pele morena por passar muitas horas no sol durante o trabalho na roça. Não usava vestidos caros, nem tinha os modos refinados de Yolanda, mas seus olhos eram gentis, alegre e sincero. Eles se apaixonaram rapidamente, como acontece nas histórias antigas. Teodoro e Marisa começaram a se encontrar escondidos, perto do córrego que separava as duas fazendas. Sentavam-se embaixo de uma grande gameleira e conversavam sobre o amor que sentiam e sobre seus planos para o futuro. Mas segredos em lugares pequenos não duram muito tempo. Em um desses dias, Dona Yolanda, desconfiada do comportamento distante de Teodoro, mandou um empregado seguir o rapaz. Quando descobriu a verdade, ficou extremamente ciumenta. Aquele infeliz, depois de tudo que nossas famílias planejaram, dizia ela caminhando pela varanda da casa principal, visivelmente irritada. Uma trabalhadora rural qualquer, uma pessoa sem nome importante, sem dinheiro. Não vou aceitar essa humilhação. Foi numa tarde nublada, indicando que choveria em breve, que o pior aconteceu. E Yolanda chamou Dudu Capataz, homem de sua confiança que desde jovem era apaixonado por ela. Com voz tremendo de raiva ordenou: quero que você acabe com esse relacionamento, elimine os dois. Não quero saber de detalhes, se você fizer, a gente até coisa. Dudu hesitou. Mas, sinhazinha, isso é algo muito sério. Você está questionando minhas ordens? Ela olhou para ele com muita raiva. Faça o que estou mandando, ou contarei ao meu pai que você passou a mão nas minhas partes. Era mentira, mas ninguém acreditaria na palavra de um capataz contra a da filha do patrão. Naquela mesma noite, quando Teodoro e Marisa se encontraram no local habitual, Dudu os observava, escondido entre os arbustos, muito nervoso e segurando uma garrucha carregada. Quando os jovens se despediram com um beijo, Dudu saiu do esconderijo. A lua cheia iluminava muito bem o local. Ele apontou a arma, fechou os olhos e puxou o gatilho. O barulho foi alto na noite silenciosa. Mas algo estranho aconteceu. O tiro não saiu. Dudu tentou novamente. Nada aconteceu. A pólvora estava seca, a arma funcionava bem, mas simplesmente não disparou. Teodoro, alertado pelo barulho da arma sendo preparada, virou-se rapidamente e, vendo o que estava acontecendo, pegou seu próprio revólver. Não hesitou como Dudu, atirou com precisão. O capataz caiu no chão, com a camisa branca ficando vermelha de sangue. Antes de morrer, suas últimas palavras foram: foi ela, Dona Yolanda, que mandou. Teodoro ficou muito assustado ao ouvir aquela confissão. Marisa, tremendo muito, pediu que ele não fizesse nada perigoso. Vou resolver isso agora mesmo, disse o rapaz, muito calmo, o que era mais assustador que qualquer grito. Vá para casa e tranque bem as portas. Amanhã virei buscá-la e iremos embora daqui. Mas ela percebeu, pelo modo como ele olhava, que a história não terminaria assim. Naquela mesma noite, com a lua ainda alta no céu e as cigarras cantando, Teodoro foi a cavalo até a fazenda dos Mendonça. Os cachorros latiram quando ele chegou, mas ele não se importou. Desceu do cavalo rapidamente e subiu os degraus da varanda apressadamente, gritando o nome de Yolanda. A moça apareceu no alto da escada, com os cabelos soltos e usando um robe de seda sobre a camisola. Por um momento eles se olharam e ela entendeu. Entendeu que ele sabia o que ela tinha feito. Entendeu o que aconteceria a seguir. Como você pôde? A voz dele demonstrava raiva. Mandar matar por ciúme? Que tipo de pessoa ruim você é? Yolanda não respondeu.
Virou-se e correu para dentro da casa, indo em direção ao quarto do pai, onde guardava uma pequena pistola de prata, presente de aniversário que nunca pensou que precisaria usar. Teodoro foi atrás dela, muito furioso. Mas algo inesperado aconteceu naquela noite. Ao correr pelo corredor encerado com os pés descalços, ela escorregou. Foi apenas um momento, um passo errado, um grito curto, e ela caiu rolando escada abaixo, batendo contra o piso de mármore da entrada da casa. Quando Teodoro chegou ao topo da escada, parou imediatamente. Lá embaixo, Yolanda estava imóvel, com os cabelos negros espalhados ao redor da cabeça e um pouco de sangue saindo de seus lábios, que agora estavam muito pálidos. Não houve tiro, não houve vingança. O acidente havia acontecido. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente. Alguns diziam que foi acidente, outros afirmavam que Teodoro a tinha empurrado. O corpo de Dudu Capataz foi encontrado perto do córrego, e logo todos relacionaram os acontecimentos. O velho coronel Juvencio, muito triste pela morte da filha, não quis investigações ou acusações. Foi a vontade de Deus, dizia ele com expressão vazia, sentado na cadeira de balanço da varanda, onde antes Yolanda costumava bordar aos domingos. Quanto a Teodoro e Marisa, foram embora da região na mesma semana. Alguns dizem que foram para o Mato Grosso começar uma nova vida, longe dos comentários das pessoas. Outros afirmam que os viram pegando um trem para São Paulo. Ninguém tem certeza. O que permaneceu foi a lição que meu avô sempre repetia ao terminar de contar esse causo. A inveja e o ciúme são sentimentos muito perigosos. Mais cedo ou mais tarde, prejudicam quem tem esses sentimentos. E que nossas más ações sempre trazem consequências ruins. Esse caso, meu filho, me foi contado como verdadeiro. Se realmente aconteceu ou não, só Deus e as pessoas envolvidas podem dizer. Mas o ensinamento que ele traz, esse sim, é muito verdadeiro.